Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a agricultura urbana já responde por 15% dos alimentos produzidos no mundo. E para participar dessa atividade não é preciso uma grande área ou tecnologia. Até mesmo a cobertura de uma casa pode servir para plantar e ter uma renda extra. Sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, desenvolvido pela Embrapa, é modelo para o mundo e traz bons lucros para o produtor. Com o sombreamento oferecido pelas árvores, os pastos se recuperam e crescem mais fortes. A produtividade do rebanho de corte de leite aumenta e ainda tem o lucro com a venda da madeira. Você vai conhecer uma implantação bem-sucedida no sistema no centro-oeste brasileiro. E veja também, Cidade Gaúcha, que tem a maior produção de azeite do país, começa a colher a nova safra de azeitonas. A Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre gripe aviária e pede atenção redobrada dos criadores para impedir a doença. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. A agricultura urbana já responde por 15% da produção de alimentos no mundo e não é preciso muita área ou sofisticação tecnológica para plantar e gerar renda, mesmo em casa, como mostra a reportagem de Bruno Faustino. Vermelhinho e suculento. Duvido você adivinhar onde fica essa plantação de tomate. Quem passa pela rua Constantino Furlani, no bairro do Quadro, em Vitória, nem imagina que no alto de uma casa foi construída uma estufa e que nela são produzidas dezenas, centenas ou melhor, milhares de tomates. E para tirar a prova é muito simples, é só olhar para o alto. Quem teve essa ideia? Meu nome é Leonardo Valandro Zanetti, sou policial militar, sou sargento da PMS. Tenho formação na área de ciências biológicas, licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado na área de biologia vegetal. Então, aqui anteriormente era um terraço, a gente precisava fazer uma reforma bem radical, então eu resolvi pegar e, em vez de botar um telhado, fazer uma estufa aqui em cima. Então a gente iniciou o cultivo, escolhemos o tomate, né, que se tornou algo assim, tanto para estar estudando, né, aprendendo e também gerando uma fonte de renda aí. A vocação do Léo para a agricultura vem de berço. Na minha família, família descendente de italiano, no interior do estado, região de Santa Teresa, e minha família são produtores, né, de café, toda essa relação aí com a agricultura, né. Então eu cresci sempre indo nas férias para a região da roça lá, e convivi com isso, né? Dentro de casa a gente sempre teve planta, alguma coisa, cultivo de tempero, essas coisas assim. Mas por que o tomate? Esse tomate especial, o tomate grape, ele tem um valor agregado bem alto, né? Então, numa pequena área, né, no caso aqui 120 metros, geraria um retorno que compensaria, econômico, né? E não é que ele tinha razão? A produção já superou as expectativas. Do ano passado deu 1.200 quilos, no ciclo aí de 5 meses e meio. 1.200 quilos, a gente finalizou com umas 200 plantas. Cada planta ela gera em torno de 5,5 quilos. Léo, explica pra gente como você consegue produzir os tomates na estufa. A gente utiliza o sistema semi-hidropônico. Os tomates são cultivados em vasos com substrato vegetal, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, fibra de coco. Boa parte desses materiais são restos, né, daquilo que é retirado, que possivelmente iria para outro lugar. Então a gente reaproveita isso. Dentro do vaso, as plantas então elas são cultivadas, desenvolvidas, com o sistema de irrigação, né, seria como se fosse uma fertirrigação constante e temporizado. Aqui a gente utiliza um sistema de temporizador que em determinado tempo vai jogar nutrição para as plantas. E o tutoramento que a gente é feito baseado em fitilho, que é um sistema chamado de carrossel holandês, que a gente desenvolve aqui. Então as plantas elas passam, né, dentro aqui do fitilho, à medida que ela vai crescendo ela vai entrando no outro fitilho e uma vai sobrepondo a outra. Para não descer a gente amarra um fitilho aqui embaixo, vai travando as plantinhas para elas não comprimirem umas às outras, né? E assim vai embora.
O carrossel é porque esse tomate, ele é um tomate de crescimento indeterminado. O que seria isso? Ele não para de crescer. Então vai atingir 5 metros, 7, 8, 10 metros, 12 metros, dependendo do tempo de cultivo. Então esse tomate a gente conduz ele em 2 hastes, né? Germinou ali a plantinha nova. Na hora que ela soltar o primeiro broto, a gente mantém o principal, o segundo broto, e um a gente leva para um lado e o outro a gente leva para o outro. E à medida que ele chega lá na ponta, ele volta e o outro vai indo, aí vai rodando. Eles vão rodando. E assim vai embora, até a planta tiver vigor aí para a gente poder colher e tá num nível, vamos dizer assim, que compensa ainda você cultivar ela, né? Porque tem um gasto, né, para o cultivo, né? A polinização de cada planta é feita de forma induzida. Tomate é uma planta que o principal polinizador não são as abelhas, é o vento. Porque o tomate ele precisa da vibração, né? A vibração. A flor ela é aberta, né? Aqui, então não precisa encostar numa florzinha lá na outra para polinizar. Ela se autopoliniza, né? Ela é fechada aqui, né? A parte. Então só a vibração. Como que a gente faz? Tem 2 formas. Ou você faz a vibração do varal, né? Dos arames batendo, tá vendo? Que as florzinhas vão tremer. Ou pode utilizar um soprador de vento, né? E fazer a vibração com o vento. Ou pode ser manual e batendo, mas leva mais tempo. No arame a gente faz mais rápido. É assim que a gente faz. E as pragas? Elas atacam também na cidade? Hoje a principal é a mosca branca, né? O nome aí é a Bemissa tabaci. Ela fica sugando a planta e isso aí gera vários problemas, né? Desde questões fisiológicas na planta, no fruto, mudança de cor, textura, amadurecimento antecipado do fruto, né? Debilita a planta e gera um outro problema que é o desenvolvimento de um fungo, né? Sobre os frutos, caule das plantas, que é a fumagina, né? Que acaba reduzindo o valor até comercial dos frutos se eles não forem lavados, né? Tira um pouco a estética do fruto, né? A gente faz o controle biológico, né? A gente utiliza alguns fungos entomopatogênicos, a gente utiliza óleo de ninho, né? Basicamente, semanal, e algumas caudas, né? Orgânicas que a gente faz. Isso aqui é uma perda bem comum para o tomate, a maior perda que a gente tem é com a rachadura. Isso está mais relacionado à questão hídrica, né? Esses tomates, então, a gente utiliza para fazer geleias, né? E molho de tomate. Seria então a agricultura urbana uma forma inteligente e sustentável de aumentar a produção de alimentos no país? A agricultura urbana, eu acredito que seja o futuro, né? A ocupação dessas áreas ociosas, né? No Brasil ainda ela está crescendo, mas em alguns países, principalmente os países em regiões que tem a questão clima temperado, períodos do ano que você não tem um verão igual o Brasil aqui, eles sofrem muito com essa questão. Então o cultivo lá, quase 100% é cultivo protegido, né, para proteger a questão climática, neve, que seja. No Brasil, apesar da gente ter as condições climáticas favoráveis, algumas plantas, você consegue otimizar mais de 10 vezes o cultivo dentro de estufas, né? No caso, o tomate é um deles, né? Então, a questão aí é o que a gente está buscando, né? Mostrando que é viável, né? Tanto na área rural que a gente vê, quanto na área urbana também, tá? Não é muito diferente não, só é mais próximo aí da questão do consumidor, que a gente retira a questão do transporte, então você reduz a emissão de carbono, tem várias coisas envolvidas nisso. E também tem uma relação maior com o consumidor, né? Porque aqui a gente trabalha com o consumidor final, né? Então a gente tira o atravessador, os supermercados e gera uma parceria maior e com uma amizade, uma relação mais próxima com o consumidor. Veja a seguir no Agrocultura. Começa a colheita das oliveiras na cidade gaúcha que tem a maior produção de azeite do país. A Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre a gripe aviária e pede atenção redobrada dos criadores. Nós voltamos já.
Confira agora as principais notícias do campo. Cidade do Rio Grande do Sul, que mais produz azeite no país, começa com festa a colheita da nova safra de azeitonas. A colheita de oliva teve início em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. A estimativa é de boa colheita neste ano. Mesmo com a estiagem atingindo a agricultura gaúcha, a projeção é que a produção seja 11% maior que a registrada no ano passado. São 22 produtores de oliva em Encruzilhada do Sul. A olivicultura é a principal produção da cidade, que tem a maior área plantada do produto no Brasil, com 1.300 hectares e gera renda e emprego. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeite de oliva do Brasil e concentra 80% da produção nacional. São mais de 6.000 hectares de área cultivada, a maior parte na metade sul do estado, onde as condições climáticas e do solo favorecem o cultivo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Olivicultura, a produção de azeite de oliva bateu recorde no estado no ano passado, com a industrialização de quase 450 mil litros. A quantia representa uma alta de 122% em relação a 2021. A indústria gaúcha conta com 17 fábricas e mais de 70 rótulos, muitos premiados internacionalmente. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta epidemiológico em resposta aos crescentes casos de gripe aviária na região das Américas e a recente confirmação do primeiro caso de infecção humana de gripe aviária na América do Sul. A organização enfatizou a importância do controle da infecção em aves como a principal medida para reduzir o risco de contaminação nos seres humanos e recomendou que todos os países reforcem a vigilância da gripe sazonal e zoonótica nas populações animais e humanas. No Brasil ainda não há casos confirmados, mas o surto do vírus já foi detectado em aves domésticas, granjas avícolas e aves silvestres em países como Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México, Panamá, Peru, Estados Unidos e Venezuela. Em Fernando de Noronha, o ICMBio orienta turistas e moradores que evitem a proximidade com as aves silvestres. E caso percebam alguma anormalidade em aves como inchaço, torcicolo, dificuldade de voar, comuniquem ao órgão ambiental. O vírus pode afetar os seres humanos, porém com sintomas gripais leves. E agora vamos saber a previsão do tempo para as lavouras com Estael Cias, da Metsul Meteorologia, especialmente para o Agrocultura. Olá, vocês que nos acompanham nesta edição do Agrocultura. A notícia mais esperada desses últimos anos foi divulgada nesta semana. O fenômeno climático Laninha chegou ao fim, foi um dos mais longos das últimas décadas. Foram 3 anos consecutivos e uma estiagem que se repetiu especialmente no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, com um grande impacto no setor agrícola, com perdas enormes na soja, no milho principalmente, em razão do fenômeno climático Laninha. O cenário que nós temos agora já é de um certo aquecimento aqui na região do Oceano Pacífico Equatorial. A gente já vê essas águas mais quentes desde a costa da América do Sul até mais ou menos a área central do Oceano Pacífico, que é onde nós monitoramos as condições para El Niño e Laninha. O que significa isso agora? Que estamos já oficialmente num período de neutralidade atmosférica, não há El Niño nem Laninha, mas a atmosfera não reage instantaneamente. Não quer dizer que a estiagem acabou, que vai voltar a chover. Esse é um processo que ainda vai demorar e provavelmente a recuperação destas áreas em termos de chuva, de elevação do nível dos rios, da umidade, vai acontecer gradativamente, especialmente da segunda metade do outono e ao longo dos meses de inverno, período em que chove mais nesta parte do continente, entre a Argentina, Uruguai e principalmente Rio Grande do Sul. Então essa recuperação só vai acontecer a partir de então. Nesta semana teremos a instalação de uma verdadeira bolha de ar quente
entre o centro-norte da Argentina, Uruguai e parte do Rio Grande do Sul. Essa bolha de ar quente é, claro, resultado também da estiagem, se configura uma massa de ar seco que impede o avanço e a formação de fenômenos atmosféricos mais abrangentes, como frentes frias ou mesmo ciclones extratropicais. Isso impede a chuva também. Então, vem um período mais extenso de tempo seco e com temperaturas em alta, com marcas ao redor de 40 graus. E aí, olhando o mapa de chuva, a gente vê realmente pouquíssima chuva aqui entre Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Tem até alguma instabilidade, mas muito isolada e passageira, típica de verão. A chuva segue acontecendo com maior frequência no centro-oeste, em parte do sudeste. Vejo que Minas Gerais e Bahia tem pouca chuva, e alerta aqui para o setor norte, principalmente do Ceará, Piauí e Maranhão, onde a zona de convergência intertropical pode trazer excesso de chuva mais uma vez. Veja a seguir no Agricultura. Sistema ILPF da Embrapa traz mais produtividade para as lavouras, gado e florestas. E ainda renda para o produtor, como mostra uma implantação bem-sucedida do sistema no Centro-Oeste. Nós voltamos já. Se o homem gosta das árvores para se refrescar do sol, o gado não é diferente. À sombra de eucaliptos, bois e vacas produzem mais carne e leite. O pasto se regenera, cresce forte e verde e as lavouras são mais produtivas. E ainda tem a renda proporcionada pela venda da madeira. O repórter Lucas Guanais mostra a implantação de um sistema modelo de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, na região centro-oeste do país. Vamos visitar uma fazenda modelo do sistema ILPF que fica em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Ela pertence ao produtor rural e pesquisador da Embrapa, Abílio Pacheco. Herdeiro de uma propriedade de 240 hectares, aqui ele criava gado de corte. Porém, a produtividade era baixa, mas a formação acadêmica diversificada o levou ao ILPF. Sou formado em engenheiro florestal pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado na sequência na área florestal, e o destino apontou para que eu viesse a fazer doutorado em agronomia. Então, o que mais contribui para os resultados que eu tenho alcançado é essa posição que eu tenho um privilégio de ocupar, de pesquisador e produtor rural. Eu, como produtor rural, e ter a oportunidade de ter um pé na ciência como eu tenho, isso me dá um diferencial muito grande e permite, sem dúvida nenhuma, alcançar todos os bons resultados que eu tenho alcançado. No início do século, a paisagem rural do sul do estado de Goiás era muito parecida com esta. Para onde você olhava, havia cana-de-açúcar. E foi a mesma oferta que fizeram para a fazenda de Abílio. Mas ele teve outra ideia. Quando a cana chegou para cá, a opção oferecida era arrendar suas terras para o cultivo da cana. Na ocasião, não me interessei muito por essa opção e fui buscar uma alternativa. Quando, uma determinada vez, na biblioteca da Embrapa Arroz e Feijão, eu deparei com o número da revista Informe Agropecuário, que tratava desse sistema ILPF. Eu comecei a estudar, a avaliar tudo aquilo e resolvi começar, numa pequena área, a praticar esses sistemas integrados. Daí para frente, a implantação do ILPF aconteceu aos poucos, um pasto por vez. Eu costumo fazer um pasto da fazenda por ano. Então, todo ano eu pego um pasto que está no estado da pastagem mais degradado e implanto o sistema. Que nada mais é do que no primeiro ano você fazer um cultivo de soja, na colheita da soja você introduz o componente arbóreo, fica cultivando o componente arbóreo, na próxima safra você faz novamente soja, colhe a soja, implanta a forragem e seu sistema está implantado produzindo madeira e boi. Na divisa dos pastos utilizados por Abílio, é possível notar a diferença entre o tamanho dos eucaliptos e das estratégias utilizadas a cada ano. É uma posição que nós temos de 4 pastos. O plantio 2017, 2018, 2019 e 2020. Nós estamos agora no plantio 2020 e lá ao fundo o plantio 2019. Eu gosto quando eu venho aqui, quando eu digo que essa floresta que nós estamos nela aqui agora, daqui a um ano ela vai estar igual àquela lá.
porque a diferença de idade delas é exatamente 1 ano. Essa aqui está com 2 anos, aquela lá está com 3. Então dá para fazer um comparativo muito seguro em termos de desenvolvimento da árvore com 1 ano. Depois que os eucaliptos crescem, os benefícios começam a aparecer. O pasto, que antes era todo exposto ao sol, passa a ter diversas áreas de sombra, sem prejudicar a forragem. E aí, o gado aproveita. E junto do alívio pelas temperaturas mais baixas, o conforto do gado começa a fazer a diferença na produtividade. Cada vez mais vem aparecendo os resultados benéficos de se adotar esse sistema. Um dos últimos que eu tomei conhecimento foi um trabalho feito pela Embrapa Gado de Corte, onde ela pegou 2 lotes de animais iguais, vamos botar 20 e 20. Colocou 20 animais num ambiente arborizado como esse e 20 num ambiente não arborizado. E mediram o consumo de água. Perceberam que esses animais no ambiente arborizado consumiam 30% menos de água. Isso é muito importante. Um outro trabalho com outra colega da Embrapa fez foi com fêmeas. Da mesma forma, lotes iguais no ambiente arborizado e no ambiente não. Percebeu-se que essas fêmeas ovulavam muito mais. Abílio também explica que até a qualidade do solo melhorou após a implantação do ILPF. O que cai de folhas e galhos aqui no solo representa 3.600 quilos por hectare ano de serrapilheira. Isso é a matéria orgânica que vai incorporar no solo e que vai nutrir as árvores. Então você percebe uma melhoria apesar do que é extraído do solo. No nosso caso aqui, 18 arrobas de boi por hectare ano, mais 45 metros de madeira, e nós acompanhamos a fertilidade do solo. O solo continua melhorando a cada ano. Aí eu pergunto, qual que é o sistema de produção que permite você retirar do solo essa quantidade de produtos e o solo ainda garante a sua fertilidade, suas qualidades químicas e biológicas? A madeira gerada pelo plantio da floresta não se resume apenas a melhorar a qualidade de vida do gado e do solo. Ela também pode aumentar e diversificar a renda do produtor. E a pecuária de corte ela tem uma característica. A rentabilidade não é tão alta, certo? Mas é segura, é uma atividade segura. Isso me interessa. O meu perfil é avesso a risco. Então, eu sou pecuarista de corte. E aí, uma das coisas que motivou muito também a eu introduzir o componente arbóreo e fazer a terra produzir boi e madeira foi para alavancar a atividade pecuária. Porque com a chegada da cana, houve uma valorização muito grande da terra e eu não poderia continuar com aquela pecuária extensiva como eu conduzia. Então foi quando eu comecei a essa prática produzir madeira e boi. E para minha surpresa, hoje, a madeira dá mais do que o boi. Isso é curiosíssimo. Mesmo produzindo 18 arrobas de boi por hectare, que é uma produtividade elevada. Então, são surpresas da prática, sempre muito agradável. E tanto é que eu estou renovando, né? Eu já estou no 2º ciclo de ILPF. Tem quem compra. O mercado é muito interessante para você produzir madeira, tanto para móveis, para geração de energia, para a indústria de leite, para vulcanizações. Então, todos aqueles que necessitam de uma fonte alternativa de energia, o eucalipto ele é muito eficiente. Por outro lado, as nativas trazem muitos benefícios, sobretudo ambientais, sabe? Resgatando a biodiversidade, trazendo normalidade no ciclo da água. Elas demandam mais tempo, um pouco, embora nós acreditamos, se você der o mesmo pacote tecnológico do eucalipto para a nativa, ela não perde muito para o eucalipto, mas ainda não está tão difundida quanto a cultura do eucalipto nos sistemas integrados, preponderando aí a questão de mercado. Se produziu, vende. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.